Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Eu sou Fábio. Este é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, de muito aprendizado, de muita lição legal tirada das páginas da Bíblia. Então vamos lá, hoje começamos o João capítulo 5, a parte 1ª, episódio número 98 da 2ª temporada. Que legal que você voltou para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre esse encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda e como Jesus sempre está atento para ajudar os desamparados. Por que Jesus foi encontrado em Betesda? Essa é a pergunta. Leia o capítulo 5 de João para você entender. E depois você escute a explicação para nós compreendermos melhor esse capítulo. Certamente havia muita miséria e necessidade. Ele sempre foi encontrado onde era mais procurado e onde poderia fazer mais bem. Ele não foi encontrado em lugares luxuosos onde a satisfação aparente impede alguns de buscá-lo. Mas perto está o Senhor dos que o buscam. Lá em Betesda, ele foi apresentado aos olhos de Jesus uma dor, uma degradação, uma pobreza física, mental, moral, que dificilmente poderia ser descrita aqui em palavras o que ele encontrou ali naqueles pavilhões em volta do tanque. Havia uma dor variada, né? Não se limitava apenas a uma doença, mas abrangia muitas classes de impotentes, paralíticos, etc. As doenças eram várias em espécie e história, mas todos decorrentes da origem comum de desordem física, moral e espiritual do homem. Havia uma multidão, o texto nos fala. Os pátios estavam lotados e, sem dúvida, muitos não puderam ser admitidos por falta de espaço. O sofrimento físico é a herança da família humana. É uma misericórdia que o sofrimento seja distribuído. Só conhecemos alguém que pode suportar e carregou tudo em si mesmo. Todos ali estavam esperando e lutando pela mesma bênção, restauração da saúde. Com que ansiedade eles observavam o movimento das águas e com que esforço se esforçavam para tomar o primeiro banho. E foi para este lugar que Jesus foi atraído. Sendo a encarnação da misericórdia, ele foi atraído pela miséria, pela pobreza humana. Toda a cena era tal que naturalmente despertaria, excitaria sua compaixão e se apresentaria como uma imagem para ele de uma doença mais terrível e mais universal, que é a do pecado que ele veio tirar. Eles estavam todos bastante infelizes, mas havia um certo homem sozinho, na miséria e desamparo, que atraiu a atenção de Jesus. Ele estava impotente, provavelmente paralítico, completamente indefeso, incapaz de mergulhar na piscina de cura, aparentemente, e não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele estava há muito tempo nessa condição, 38 anos esperando. A melhor parte de sua vida foi passada ali, na dor e na miséria. Ele tinha apenas vida suficiente para sentir sua dor e sua angústia. Ele estava em total desespero, impotente em mente e vontade, bem como em corpo. Ele estava lá há anos e, sem dúvida, era o divertimento dos mais afortunados e a presa do desespero. Mesmo assim, ele rastejou até lá, dia após dia, com um lampejo ocasional de esperança de que alguma boa chance pudesse surgir. E finalmente apareceu. Jesus, o Filho de Deus, estava lá.
e esse pobre homem se tornou objeto de sua piedade. Ele, sem dúvida, se compadecia da multidão, mas aquele homem especialmente conquistou a sua compaixão. Nós temos aqui uma pergunta maravilhosa de Jesus, né? Jesus falou para ele: você quer ser curado? Queres ser curado? Nós vemos aqui a importância do consentimento, da participação e da responsabilidade humana na soberania de Deus, né? A vontade pela recuperação física e espiritual. Cristo não escolhe ajudar as pessoas contra a sua vontade. O consentimento da vontade é essencial para a eficácia até mesmo das influências divinas, especialmente na restauração espiritual. Cristo estava ansiosamente disposto a ajudar cada um que desejasse. E mais ainda, ele estava ansioso por criar e encorajar a vontade de ser ajudado. Em consequência de longos e repetidos fracassos em obter alívio, até mesmo a vontade de fazê-lo naquele pobre homem parecia fraca. Mas Jesus reage com a pergunta: queres ser curado? Você quer ser curado? Esse é um quadro vívido do domínio físico da indiferença e apatia dos homens em relação à recuperação espiritual. Mas esse é um quadro excepcional, pois, em geral, os homens anseiam intensamente pela saúde do corpo. Veja a multidão em Betesda, que luta. Eles fazem de tudo para ser os primeiros para entrarem naquela água. Mas em lamentável contraste com isso está a conduta dos homens com respeito à água da vida. Eles parecem lutar para serem os últimos a desfrutar dessa água da vida. Uma história de desamparo humano por um lado e de egoísmo humano por outro, né? A vontade não havia desaparecido totalmente, mas aquele homem respondia assim: olha, não tem ninguém que me jogue lá, e cada um é por si. Essa é a regra aqui. É uma imagem da vida, né? Da sobrevivência do mais apto. Parece ser a lei da natureza sobre o pecado. Mas existe uma lei da graça, pelo qual aparentemente incapaz pode sobreviver. E sua pergunta é: queres? Há um poder gracioso sobre o qual os mais fracos podem se apoderar. A voz do poder divino: levanta-te. Isso era totalmente incapaz de fazer. Pegue a sua cama. Todos os poderes humanos falharam, mesmo nos estágios iniciais da doença. E existe aqui uma vontade divina e um direito e poder divinos para a sua execução imediata. Não há hesitação, nem timidez, mas plena e serena consciência divina de poder para realizar sua vontade e tornar aquele homem são. Foi um efeito maravilhoso. Imediatamente o homem foi curado. Em consequência da ordem, um esforço foi feito, a força veio com esforço, o efeito foi instantâneo, o milagre foi completo. O homem se levantou e foi embora, não menos para ele mesmo. E um monumento inconfundível do poder divino foi erigido, bem como da misericórdia divina. E o que nós podemos concluir aqui? É que Jesus escolheu o mais desamparado e miserável. Esse foi um ato muito gracioso. Para aquele homem. E este, o mais desamparado e mais distante da ajuda, do alcance da ajuda humana, atendeu bem aos propósitos de Jesus quando ele se revela como Filho de Deus. Entre a multidão sofredora, não havia ninguém que atendesse tão bem esse propósito. A maior miséria atrai a maior compaixão aliviadora de Jesus, e quando aliviada, redundará em glória. Jesus frequentemente ajuda de uma maneira e grau que nós não esperamos. Esse pobre homem nunca esperava mais do que ser ajudado a entrar no tanque, mas Cristo curou por sua palavra e vontade. Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que Cristo fez fisicamente este homem, ele está pronto e disposto a fazer espiritualmente a raça humana.
A família humana, pelo pecado, é espiritualmente impotente e desamparada. Cristo, no evangelho de seu amor e poder, faz a cada um a pergunta: queres tu? Se eles estão dispostos, ele está disposto e é capaz. Há muito sofrimento no mundo, mas também há muita misericórdia vinda de Deus. O mundo é uma Betesda, a casa da misericórdia. Jesus fez isso. Parece plausível presumir que um homem que estava há 38 anos doente deve certamente ter desejado ser curado. Mas afinal, essa suposição está mal fundamentada, porque certamente era melhor tornar o homem inteiro do que deixá-lo impotente. Mas não quer dizer que o homem se sentiria melhor em meio às experiências de seu novo estado. Não. Aqueles que o ajudaram voluntariamente nos dias de sua incapacidade diriam agora: vá embora, procure um trabalho, ganhe o seu pão como os outros, com o trabalho de suas mãos. Quem pode duvidar que o homem logo teve motivos para refletir sobre a questão de Jesus e admitir era uma questão cheia de significado? A pergunta, então, como vemos, era apenas a pergunta a ser feita a esse homem. E mais do que isso, é uma questão que todos precisam responder. Jesus é o grande médico e ele vem para beneficiar os enfermos segundo a sua vontade. Quando ele fala tanto de si mesmo como o doador de uma nova vida, o que isso significa senão que a velha vida não é suficiente? Quando os homens estão fisicamente doentes, sabem que estão doentes e procuram rapidamente médico, remédio. Mas os homens se empenham em persuadir, humilhar e esvaziar-se antes de poderem ver a necessidade que eles têm de receber a cura através de Cristo. Ele passa a explicar que está fazendo o melhor de acordo com a oportunidade, com os meios que ele tem e com os recursos que ele possui. A única coisa que sabe é esperar em Betesda até que chegue sua chance, e está claro que nunca chegará. E é assim para nós, usando todos os tipos de métodos tradicionais para aliviar nossos problemas. Evitamos Jesus, mas Jesus vem. E em meio a todos os nossos fracassos, dificuldades e limitações, diz que há uma cura real se tomarmos o caminho certo. E esse caminho certo é Ele, que Ele disse: eu sou o caminho. Beleza? Eu te espero no próximo episódio. Nós vamos continuar meditando mais um pouquinho sobre esse paralítico de Betesda. E nós temos muito ainda para aprender. Jesus te abençoe. Você tenha um fantástico dia na presença dEle, com Ele. E a pergunta ainda continua ecoando, né? Através dos anos. Queres ser curado? Queres Jesus? Queres caminhar com Ele? Ele está vivo e presente, nos fazendo a mesma pergunta. Tchau, tchau. Até mais.